Boa noite, pessoal. Estamos aqui no minicurso de Etnobotânica, quarto dia de minicurso, né? E hoje a gente vai passar para vocês, antes de começarmos, eu vou passar para vocês só um pouquinho da ementa, né? Desse minicurso, os objetivos, apresentar os conceitos e aplicações da ciência etnobotânica e suas relevâncias em estudos arqueobotânicos. Ao final do minicurso, o público será capaz de distinguir entre os principais métodos e técnicas, né, qualitativas e quantitativas usadas em etnobotânica no Brasil e no exterior, além de compreender a importância do resgate do conhecimento tradicional de plantas para a preservação do patrimônio genético, para a manutenção de ecossistemas naturais e a transmissão da oralidade da cultura, que envolvem as populações humanas e o mundo vegetal. Então, no primeiro dia, nós vimos a introdução à etnobiologia, com a professora Karen. No segundo dia, nós vimos a introdução à etnobotânica comigo. No terceiro dia, a professora Karen passou para a gente todas as metodologias aplicadas em etnobotânica. Hoje nós vamos falar um pouquinho da utilidade tradicional das plantas e vou falar um pouquinho também de paleoetnobotânica, tá? Que não deixa de ser etnobotânica aplicada, certo? E no último dia, amanhã, nós teremos uma mesa redonda com especialistas, com a doutoranda Karen Veloso, a etnobotânica Odara Boscolo e a etnoarqueóloga Caroline Caromano, onde a gente vai estar, e juntamente com todos os participantes, nós vamos estar debatendo sobre as principais pesquisas, os projetos, os métodos, as técnicas aplicadas até agora, e será imperdível, né? Então, por favor, não percam a aula de amanhã. Bem, então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, bem basicamente, sobre essas utilidades, né, os múltiplos usos das plantas. Vou tirar isso aqui. Estão conseguindo visualizar? Me dizem se estão visualizando ou se estão me ouvindo bem. Sim. Tudo ok. Tá ok. Só que realmente eu vou ter que interromper porque as pessoas estão entrando, conseguindo entrar agora. Voltemos. Bem, então assim... eu acho que é o sonzinho do chat, tudo bem. Eu vou dar uma ignorada, senão... Bom, então, pessoal, para começar, né, a gente vem falando ao longo desses dias a importância, né, a percepção, né, sobre o uso dos vegetais, né, os múltiplos usos, né. Na verdade, se a gente for entender, perceber o universo vegetal, a gente vai perceber que desde o início da humanidade, nós, né, utilizamos, né, de todas as partes das plantas, todas as plantas que estavam ao nosso redor, a gente conseguiu manipular essas plantas, a gente conseguiu domesticá-las, a gente conseguiu, inclusive, destruí-las, né? Então, as relações que temos, né, entre as sociedades humanas e o universo das plantas chega a ser muito íntimo, né? Nós temos realmente uma forte ligação com esse meio, do qual não sobreviveríamos sem ele, correto? Então aqui eu deixo, no primeiro slide já deixo um pensamento, duas reflexões, né? Primeiro, Dr. Richard Ivan Schultz, considerado o pai da etnobotânica, aprendendo etnobotânica com os indígenas da Amazônia. Então, para ele ter se tornado um especialista, ele precisou estar em contato com as populações indígenas, né, no caso da pesquisa dele, os indígenas da região amazônica, para poder conhecer, adentrar nesse universo, né? E existe um trecho de uma grande obra, né, do Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, onde ele relata, né, descreve
na verdade, minuciosamente, detalhadamente. Eu nunca li o livro inteiro, mas já li trechos, né, dos sertões de Minas Gerais, né? Então, ele diz assim: o Senhor escute, o Buriti é das margens, ele cai seus cocos na vereda, as águas levam, em beiras, o coquinho das águas mesmas replantam, daí o buritizal, de um e de outro se alinhando, acompanhando, que nem que por um cálculo. Você vê a perspicácia, né? A noção do quanto aquele ambiente ele tem a capacidade de se regenerar, de se sustentar, sem a presença humana, né? Principalmente. Né? Então, nós humanos é que dependemos do buritizal para viver, e não o contrário. Bem, então, lembrando um pouquinho do segundo dia, né? Nós falamos de categoria de uso das plantas na etnobotânica. Os cientistas geralmente classificam o conhecimento sobre as plantas de acordo com a própria compreensão de mundo. Então, tem muito a ver com a cosmologia, com o pensamento de determinado grupo social, de determinada comunidade tradicional, né? Muitos nem dissociam, né, as plantas dos seres humanos, não é isso? E, inclusive, as plantas podem ter espíritos e etc. Então, de acordo com a utilidade das plantas, né, que nós conhecemos mais corriqueiramente, a gente pode classificá-las em alimentar ou alimentícia, humana e outros animais, combustível, construção, medicinal, têxtil, química, né, de onde a gente extrai óleos, resinas, corantes, tintas, os usos, múltiplos usos culturais, né, que aí envolve tanto alimentar quanto mágico-ritualístico, né, usos ambientais e recursos genéticos. Essa classificação em categorias é útil para a gente armazenar informações, né, construir uma base de dados, como a professora Karen bem explicou. Se a gente quiser estudar etnobotânica, tanto na metodologia qualitativa quanto na quantitativa, nós precisamos listar essas plantas úteis, não é verdade? E essas categorias, elas podem ou não corresponder às categorias indígenas, como a gente viu, né? A classificação Folk é diferente da taxonomia botânica em muitos aspectos, né? No entanto, ambas são utilizadas para quê? Para classificar essas plantas, né? A gente precisa sempre sistematizar. Nós, seres humanos, temos, é inerente do ser humano organizar, sistematizar as coisas, né? E, de fato, isso facilita muito a vida, né? Então, no caso das plantas medicinais, por exemplo, podem haver diferenças muito grandes, né? Na maneira, nos conceitos de indígenas e na taxonomia botânica, né? Na científica, digamos assim. Então, essa noção, né, de uso está muito ligado digamos, aos sistemas culturais, certo? Bem, então, aqui, primeiramente, eu vou passar um pouquinho para vocês das principais plantas, né? Assim, claro, se nós formos entender, isso é um universo, né? Na verdade, são multiversos, né? São vários universos, né? Mas eu vou tentar resumir para vocês algumas principais plantas, né? Que a gente vem conhecendo do uso corriqueiro. E mesmo no uso de algumas comunidades. Então, aqui só para exemplificar para vocês o tanto de informações que nós temos, né? E aí a gente bebe da fonte da etnobotânica qualitativa e quantitativa, né? Na qualitativa, a gente faz a listagem dessas espécies, o checklist das espécies de plantas utilizadas por populações, né? Seja plantas para uso medicinal, seja plantas para uso alimentício, seja plantas para uso sustentável, no caso, recursos madeireiros, a cera, por exemplo, né? O óleo. Então, todos esses trabalhos, eles representam essas listagens florísticas e também aqueles índices estatísticos que a professora Karen tratou ontem para vocês. Isso tudo para compreender esse universo, né, do uso e função das plantas para as comunidades, para os povos tradicionais. Aqui existem diversos exemplos, né? Se a gente for listar, na verdade, se eu fosse falar de todas as plantas, né? Primeiro que eu não tenho esse conhecimento, humildemente falando. Não tenho 10% do conhecimento. Aliás, acho que eu não tenho nem 1%. Mas a gente poderia ficar aqui uma semana, pelo menos, e não esgotaria o tema, certo? São diversas bibliografias, diversas publicações, tratando de diversos temas, abordando as plantas, né?
plantas de determinados biomas, né, do cerrado, da caatinga, da floresta amazônica, da Mata Atlântica, as plantas úteis desses biomas, tratados de plantas medicinais, plantas madeireiras, uso ritual das plantas de poder. Esse livro eu sempre falo nele, é uma compilação de 12 capítulos super interessantes. Plantas ornamentais, plantas úteis e medicinais, a origem e evolução de plantas cultivadas, né? Essa publicação da Embrapa é muito legal, embora só tenha alguns capítulos. Frutas no Brasil, a produção cosmética, né, de plantas da Amazônia e as punks, né, que ultimamente a gente tem ouvido falar bastante. Então, aqui só exemplificando para vocês, né, naquele catálogozinho que eu mostrei para vocês ontem, está aqui do meu lado, esse livrinho, né, normalmente esses livros são muito didáticos e informativos, né? Porque, na verdade, o que ele quer trazer para informação, mesclando, né, informação científica e a popular? Trazer para a gente os nomes populares, os nomes científicos, a família botânica, né, os constituintes químicos e nutricionais, as propriedades daquela planta, né, e propriedades e usos, né, daquela determinada planta, propriedades, né, e um pouco da ecologia. Porque será que eu encontro, por exemplo, arnica em qualquer ambiente, qualquer ecossistema? Né? Provavelmente não. Tem arnica que ocorre no cerrado, tem arnica que ocorre em mata de altitude, enfim. Então, aqui um exemplo para vocês da arnica, né? Arnica do mato, né? O nome científico. Na Europa tem a arnica montana e aqui no Brasil ocorre a Solidago chilensis. É a família Asterácea, antiga família composta, ou composite, e os seus constituintes químicos, né, nutricionais são flavonoides, taninos, saponinas, resinas e óleo essencial. Suas propriedades, né? As folhas e as hastes dessa planta, que é uma herbácea, herbáceo arbustivo, elas são de propriedade cicatrizante e adstringente. Né? A ecologia é um arbusto, herbáceo arbustivo, as flores são amarelas, mas a do cerrado tem a flor lilás, e ocorre no cerrado e na mata semidecidual, e o uso externo, né, indicada para ferimentos, escoriações na pele e luxações. Gente, perdão. Acho que estou aqui. Não. Bem, e as plantas seríferas, né? Seríferas. A gente conhece as palmeiras, né? Na verdade, uma palmeira que é muito importante seria a carnaúba, né? Ela produz uma cera que é muito utilizada em para diversos usos, né? Desde cosmético até uso em maquinários, né? Enfim. E essa cera, ela tem uma importância econômica muito grande, principalmente aqui na região meio norte, né? Onde é endêmico o carnaubal. Outras plantas super importantes, né? Super relevantes do ponto de vista econômico, né? São as plantas madeireiras, né? Aí a gente entra naquela velha questão, né, que eu havia comentado com vocês na aula do dia 2. Essa exploração da madeira, ela precisa ser sustentável. Daria para ser? Sim, daria para ser. À medida que você planta mais árvores, você vai cortando as mais antigas. O problema é que no Brasil isso ocorre desenfreadamente, nós sabemos, né? Infelizmente é um problema muito grave que nós temos, com o desmatamento, né, com as queimadas, e volto a frisar, né, mas digamos assim, a maioria das árvores possuem características boas, né, para corte da madeira. Claro que existem algumas madeiras de lei, essas são impedidas de cortar, né, por exemplo, o jacarandá da Bahia, né, Jequitibá da Bahia, jacarandá, enfim, pau-brasil, né, mas eu vou listar aqui para vocês, algumas delas estão realmente em perigo de extinção, mas são essas, né? A caiá, também conhecida como cedro rosa, que é uma meliácea, andiroba, angelim vermelho, que são fabáceas, angico também é fabácea, araribá, não sei, imbuia, ipê, né? Os ipês, né? De modo geral, jacarandá da Bahia, essas são bignoniáceas, jacareúba, jatobá, mogno, pau-brasil, pau-ferro, pau-pereira e peroba rosa.
Já nas plantas medicinais, né, qual é primeiramente, né, a etnobotânica, ela até surgiu, como a gente viu lá no início, ela surgiu do estudo principalmente das plantas medicinais, né, no seu início. Tanto por indígenas, né, quanto por comunidades, né, quilombolas, enfim. Essas plantas, elas são muito buscadas pelos humanos há milênios, né, para a cura de seus males, né, físicos e psicológicos, digamos assim, né, espirituais, né. Então, alguns componentes, né, presentes nessas plantas, eles são muito importantes, né, e devem ser levados em consideração na hora do uso, né. E como se sabe isso? Claro, se sabe com o advento, o advento científico, mas essas plantas, elas são utilizadas há milênios, né? E antes de se ter estudos científicos, as populações tradicionais já conheciam, já fizeram experimento do seu uso. Claro que algumas podem ter sofrido perdas, né? E até mesmo mortes por conta do uso indevido de determinado vegetal. No entanto, só foi possível através da experimentação e erro, certo? Então, os principais princípios ativos que a gente encontra nessas plantas são os alcaloides, os flavonoides, as mucilagens, né, os óleos essenciais e os taninos, né? Então, isso tudo, cada um vai ter uma ou várias propriedades, certo? Para a cura de determinadas doenças, certo? Agora, os alcaloides são muito encontrados nas folhas, né? Então, por exemplo, o café, a folha da rubiácea, né, da coffea arábica, vai ter uma concentração alta de alcaloides. A folha da cocaína também, da coca, né, a Erythrocylum coca, da onde se extrai a cocaína, né? A cocaína é um alcaloide presente na folha da coca. O guaraná, né, que tem essas propriedades também, estimulantes. Então, os alcaloides, eles vão atuar no sistema nervoso central, sendo ora calmante, ora estimulante, certo? E servem para dor. Os flavonoides, eles costumam ser anti-inflamatórios, né? Fortalecem vasos sanguíneos, anti-edema, né? Anti-inchaço, são vasodilatadores, certo? E aí a gente tem diversas plantas que possuem também. O exemplo aqui é da favela, que é uma euforbiácea, que é muito encontrada na Caatinga. Quem já fez campo na Caatinga já se espetou na favela, com certeza. Eu sou uma delas. Bem, mucilagens, né, que são cicatrizantes, anti-inflamatórias, purgantes, né? Então, um exemplo é a seiva da mutamba, né? Eu lembro, possível não lembrar da minha avó. Minha avó usava para o cabelo seiva de mutamba e joá, né? Acho que muita gente já deve ter lembrado aqui. Bom, óleos essenciais, né? Os óleos essenciais são super importantes. A gente está sempre ouvindo falar deles, né? Eles são bactericidas, antissépticos, né? Antivirais ou viróticos, cicatrizantes, analgésicos, né? Eles realmente existem alguns que são calmantes, né? Por exemplo, a lavanda, o hortelã, o cedro, né? O patchouli ou patchouli, a menta, né? O hortelã, o alecrim, certo? E determinadas, claro, né, de acordo com a planta que você utiliza, vai ter determinado fim. Né? Os óleos de laranja e limão, certo? Os taninos, né, que são as adstringentes, né? Eles vão também atuar são anti-hemorrágicos, né? Antimicrobianos, então a gente tem aí o exemplo do barbatimão, da goiabeira, né? Pode ser por isso que a Naira usa o chá da folha de goiabeira no cabelo. Bem, e aqui um exemplo, eu quis trazer para vocês como são diversas, né? Como existe uma diversidade, uma riqueza muito grande de plantas medicinais, eu quis trazer um exemplo de um trabalho, né? De um artigo desenvolvido pela professora Roseli Barros e colaboradores, onde eles conseguiram listar, né, em uma comunidade rural chamada Pau Arrastado e três comunidades, Pau Arrastado, Salinas e Resolvido, na região de Campo Maior, aqui no Piauí, onde eles viram uma listagem grande de plantas, né? Aqui à esquerda vocês veem o nome científico, né, de família e espécies. No meio, na coluna do meio, a indicação, né,
desses usos, né, dessas plantas, e à esquerda a forma de uso, né, a parte utilizada da planta e o índice de importância, né? Lembra que a gente está sempre falando em valor de importância, né? Importância do uso, isso tudo pode ser calculado. Então, aqui nós temos o exemplo clássico da etnobotânica qualitativa e quantitativa. O checklist, que é a listagem, o uso e a estatística, certo? Então, a gente tem diversas plantas, por exemplo, trevo, caju, aroeira, mastruz, araticum, ata, mulatinho, caroba, crista de galo, muçambê, piqui, né? E vocês podem reparar que determinadas plantas que são utilizadas tanto para o uso alimentício, ela também pode ser usada como medicinal, né? Por exemplo, o piqui é utilizado para gripe, certo? A nona, né? O araticum, a ata, utilizada para dor de garganta, inflamação no útero, colesterol alto, certo? Aqui mais dessa listagem, né? A caatinga branca, chapada, folha santa, a embaúba, né? É bom para fazer chá para os rins. O quinidoscolos, que é o cansanção branco, para coceira, embora você encoste nele, tem a coceira também. Marmeleiro, é bom para o fígado, né? O velame, intestino, pinhão branco, inflamações no útero, né? O carrapicho de boi. Então, o alecrim é bom para gripe, problemas respiratórios. Então, à medida que a gente vai consultando essas listas, a gente vai aumentando também a capacidade de compreensão mesmo desses usos, né? Muitos deles já estão cientificamente comprovados, né? A gente sabe que a maioria das plantas já tem uma comprovação científica. Até porque a indústria farmacêutica se vale disso, né? Bebe na fonte do conhecimento tradicional, no entanto, despreza, né, em alguns momentos, esse tipo de conhecimento. Então, uma outra importância aqui, ó, a Lípia alba, que é a erva cidreira, é muito utilizada, né? A gente adora tomar um chazinho de erva cidreira, né? Mas você nem sabe, de repente, que está sendo terapêutico, né? Para dor de barriga, dor de cabeça, dor de estômago, febre, insônia, nervosismo, certo? Tem as plantas tóxicas, né? A gente ouve muito falar, ai, cuidado com essa planta, ela é tóxica, não mexa, não coma, não manipule, não, cuidado com os animais, né, não humanos, essa planta é tóxica para o gato, cuidado. Então, a gente tem uma série delas, né, inclusive as aráceas, né, a maioria das aráceas, elas são realmente venenosas, né, tanto para a gente quanto para os outros animais. Então, evitem manipular para alimentação, certo? Então, aqui, só como exemplo, né, a estrela federal, língua de sogra, o eucalipto, a maconha. Bom, a maconha tem outro uso também que é terapêutico, mas ela tem certa toxicidade. Palma de sagu, tulipa, lírio, azaleia, begônia, aera, difembáquia. Desculpa. Todas as aráceas, né? Vocês podem ver uma série de aráceas aí embaixo, lírio da paz, costela de Adão, copo de leite, comigo ninguém pode, a espirradeira, a espada de São Jorge, né? Que dizem que é a mais, né? A gente sempre, uma das mais famosas, né? Juntamente com Comigo Ninguém Pode, tá aqui, pinhão roxo, as mamonas, certo? Então essas plantas realmente são, elas têm assim, você vê que o sistema de alerta dela, pela cor, né? Muitas vezes pela coloração que essas plantas apresentam, né? A coloração vermelha, normalmente ela indica uma certa, né? Não se aproxime, não me coma. Bem, já as plantas que possuem características têxteis, né? Possuem uma grande importância econômica, né? Nós já sabemos, né? Aqui eu pus para vocês uma bem interessante filatelia botânica. Eu, inclusive, sou colecionadora. Eu coleciono selos botânicos, quem tiver interesse. Bom, essas plantas, né, para uso têxtil, elas são tão importantes para o nosso país que elas chegaram a ser tema de selo, né? Então, aqui, por exemplo, o algodão, que é o Gossypium hirsutum, mas tem também o Gossypium barbadensis e suas variedades. O cairo, que é o coco, né? O coco da Bahia, cocos nucífera, a fibra do coco, né? Que tem no endocarpo do coco,
Aliás, eu acho que é uma das poucas fibras que são utilizadas do endocarpo de palmeira. É basicamente só essa espécie Cocos nucifera que é utilizada. A juta, né, que é o Cocorus capsularis, e o sisal, que é a agave sisuiana. Aqui eu deixo uma foto para vocês, né, de uma tecelagem manual, artesanal, e uma tecelagem industrial. Então, olha o tanto, né, de pessoas para fazer fazer os teares, né, e quantos dias leva em consideração a uma indústria, né. Mesmo assim, a gente precisa sempre estar lembrando da valorização dos trabalhos, né, manuais, que possuem uma importância fundamental para a economia de determinadas populações. E aqui uma flor do algodão, né, com algodão à mostra. Então, essas fibras, elas podem, né, elas têm procedência da semente, do caule, da folha, certo? As sementes, né, você tem o exemplo do algodão, então, da semente que se coleta, do caule tem o cânhamo, né, que é a cannabis, a juta, o linho, o quenafe, o rami, a malva. Já das folhas, o abacá, o caruá, né, que é aquela bromélia bem conhecida no Nordeste, o forme, o sisal, e de frutos, o coco, né? Então, aqui uns exemplos, né? Como eu falei para vocês, o algodão, góspio, algumas espécies de góspio, do gênero góspio, o coco, né? O cairo, que é o Cocos nucifera, a fibra do endocarpo do coco, do fruto, a juta, né? Que é o Cocorus capsularis, que é uma malvácea, da mesma família do algodão, o sisal, que é a agave sisalana, é da mesma família é da planta que se extrai, na verdade, a tequila, né? O esparto, que eu havia comentado com vocês, que é uma gramínea muito altamente explorável na Península Ibérica, né? É Stipa tenacíssima, é uma poácea, uma gramínea. O cânhamo, né? Que é a cannabis sativa, canabácea, dentre outros. Aqui um exemplo, né? Tive uma vivência, tive a oportunidade de ir lá em Múrcia, na região de Múrcia, no leste espanhol, visitar uma cidade chamada Cieza. E essa cidade, as pessoas, né, no fim do século passado, no fim do século retrasado, até o meado do século passado, a subsistência da cidade era basicamente, essencialmente, o esparto. Então, é bem interessante ver o quanto eles valorizam, né, esse trabalho que foi tão duro, um trabalho basicamente exploratório, mas que houve o resgate da memória desses povos, né, em traduzir em exposições, né. Tem esse museuzinho interessante, bacana de se visitar, onde eu aprendi muito, né. Em uma horinha que eu estive no museu, eu pude ter, na verdade, um relato oralidade do senhor que é digamos assim, porque o museu é uma cooperativa de moradores, né? Então, um dos moradores conversou comigo, com a maior gentileza, me explicou toda a história, toda a origem, todo o trabalho duro. Então, vocês veem fotos, veem textos, veem plantas, né? Veem ali quadros com a classificação botânica do esparto, e é bem interessante. Então, algumas pessoas, talvez alguém aqui, né? Eu sei que algumas pessoas aqui do grupo já tiveram a oportunidade de visitar a Andaluzia e viram, né? É muito utilizado mesmo, é amplamente utilizado nos balcões, né? Nas varandas, esse esparto, né? Porque no verão lá faz muito calor, igual aqui. Então, eles utilizam para conter esse clima quente, né? E aqui embaixo um exemplo, aqui à direita, perdão, esse aqui, o exemplo de como desfia, né? O esparto. Depois que seca, tem todo um processamento, toda uma cadeia operatória. Aqui é o algodão, né, e aqui a tecelagem manual. Bem, agora plantas corticeiras, né, as plantas que produzem a cortiça. A cortiça, ela vem do caule. O caule, ele tem duas partes, o súber e o córtex, né. O súber é a casca. Então, essa casca, em determinadas espécies, em algumas poucas espécies de planta, a planta arbórea, essa casca
ela é porosa, né? Ela possui essa característica esfarelenta, porosa, que é a cortiça, né? Então eu trouxe aqui para vocês poucos exemplos, né, que eu encontrei, né? Na verdade, o Quercus suber, que é a fagácea, que é a belota, né? Ou a belhota, como dizem os ibéricos, que é essa frutinha, né? Que a gente conhece do filme da Era do Gelo. O esquilinho persegue uma belhota o filme inteiro. Pois é. Então, essa casca dessa árvore, ela é amplamente utilizada para fazer o corcho, ou a cortiça, certo? E fazer rolha de vinho, né? Utilizar para isolante térmico. E aqui no Brasil a gente tem o palmo-marfim, que é a Agonandra brasiliensis, perdão que eu não italizei, que é uma rutácea da família da laranja e do limão. Ela é amplamente encontrada, ela ocorre em ampla escala no Cerrado brasileiro, e ela é interessante, a propriedade dela de conter o fogo, né? Então, não é por acaso que ela está no Cerrado, né? Já as tintoriais, né, a gente tem alguns exemplos interessantes. Eu havia comentado com vocês já, né, sobre o índigo, né, a indigófera fruticosa, sufruticosa, que é uma planta altamente tingível, né, esse azul índigo que a gente conhece, né, vem desde os indígenas e a gente continua utilizando esse material para, principalmente no uso de têxtil artesanal, né. O manjericão italiano, né? Ele também possui, o chá dele possui uma coloração rosa, lilás. A cúrcuma, né? Que só da gente tocar na cúrcuma, né? No açafrão, a gente já sente a mão toda tingida, né? Não é verdade? O feijão borboleta, né? Que é a clitória, também tinge de azul. O hibisco, que tinge de roxo. O rabo de galo, que tinge de roxo. Já o urucum, ele tinge de vermelho, né? E o genipapo de marrom azulado a preto, certo? Dependendo da concentração. E nós sabemos que no Brasil essas duas últimas espécies são ainda hoje amplamente utilizadas pelos indígenas. Bem, no quesito plantas ornamentais, eu não vou me ater muito ao tema, porque não é meu domínio, mas nós sabemos que existem diversas espécies que foram, né, designadas como plantas ornamentais. Então, a gente tem os hibiscos, as asteráceas, de modo geral, margarida, né, crisantemo, hortênsia, as próprias aráceas, heliconiáceas, as orquidáceas, as bromeliáceas, né? Já no quesito mágico-ritualísticas, nós temos algumas espécies de bastante importância e de conhecimento que até gera medo, né? No manuseio, no uso, e um certo respeito por essas plantas, né? E não deve ser à toa, né? Na verdade, não é à toa, né? Eu incluí os fungos aqui, né? O reino fungo é um reino à parte, né? Do reino planta, mas eu incluí porque realmente a Amanita muscaria é um fungo tóxico, né? E está relacionado, né? No ecossistema, no uso de plantas, digamos assim. Isso ao longo de milênios. Então, a gente tem o cipó jagube, que é a Banisteriopsis capi, que é utilizada juntamente com a chacrona, Psychotria viridis, para constituir a ayahuasca, né? Ou o santo daime, certo? Perdão, santo daime. A ayahuasca é o cacto peyote, tá? O Lophophora williams, que é uma cactácea, certo? A trombeta, né? O pessoal usa muito em forma de chá, tá? Todas essas plantas possuem propriedades psicotrópicas, alucinógenas, certo? Eu botei aqui uns alcaloides para vocês verem. Elas têm alcaloides, esses alcaloides possuem essas propriedades, certo? A beladona, aí no caso vocês vão me perguntar, a beladona, muitas vezes na homeopatia você toma beladona. E estramônio também. Então a gente sabe, né? A gente vem ao longo desse mini curso aprendendo que a diferença de remédio e veneno é a dose, né? Então, dependendo do tanto do uso, essa planta ela pode ser tóxica, mortal ou curativa. Tá? O tabaco, que é considerado uma planta
mística ritualística, né? A Nicotiniana tabacum, aqui a florzinha do tabaco. A papoula, né? Da onde se extrai o ópio, que é um alcaloide super psicótrico também. A maconha, aqui embaixo, né? E esse fungo, que é o mata-mosca. A beladona é essa flor rosa bonita aqui. Ainda no quesito mágico-ritualísticas, nós temos outras ervas, outras plantas e árvores também, que são mais conhecidas, mais assim, digamos, aproximadas do uso do povo brasileiro, né? E isso tem muita relação com os indígenas, né? E com a diáspora africana, com os africanos. Então, algumas plantas que eu vou dizer para vocês aqui têm a ver com essa vinda, né? Com essa diáspora. Então, benjoim, né? Que é essa resina aqui. Arruda, né? Que é muito utilizada assim para proteção, mal olhado. Aí, cada planta vai ter sua propriedade mágico-ritualística e tem a ver principalmente com os cultos, né? Os cultos religiosos, né? De matrizes africanas, ou mesmo que acaba tendo uma certa esqueci a palavra, eu vou lembrar já. Quando você faz sincronia, não, esqueci. Alguém sabe? Alguém pode dizer? Quando mistura as religiões? Esqueci completamente. Enfim, a espada de São Jorge, que é a Sansevéria trifaciata. Comigo ninguém pode, de Fembach e Sincretismo, professora. Como? Sincretismo religioso. Sincretismo. Obrigada, isso mesmo. Sincretismo religioso, né? Então, o próprio sincretismo misturou, né? A Umbanda ficou mais para o lado indígena e o Candomblé mais voltado para a questão, para os povos africanos, né? Então, nesse sincretismo, né? Até você encontra o uso dessas plantas muito associadas a essas matrizes, essas religiões de matrizes africanas, né? Os indígenas mais voltados para Umbanda, né? Digamos assim, a Umbanda possui um fundamento forte dos indígenas, né? Principalmente no uso de plantas, e o Candomblé já traz aquela herança essencialmente africana, tá? Então, comigo ninguém pode, que é de Fembach, a Picta, a Alméciga, que é o Proteum epitaphyllum, tá? Eu não mostrei, desculpa. A espada de São Jorge, a Ruda, comigo ninguém pode. Aqui, essa resina é a Alméciga, né? Perdão, essa resina é o benjoim, a Alméciga é essa aqui, clarinha, mais amarelada. Eu até tenho aqui em casa. As juremas, né? Aí a gente vê a jurema comum, jurema preta, jurema branca, jurema imbira, certo? E aí eu deixo para vocês aqui um pensamento, uma música, né? Um verso do Jerônimo que Maria Bethânia cantou. Sem folha não tem sonho, sem folha não tem vida, sem folha não tem nada. Bem, agora entrando nesse mundo das plantas alimentícias, aromáticas e condimentares, né? Também sem me ater muito a espécies e famílias, basicamente eu acho que é o universo mais conhecido da gente, né? Quem nunca foi uma feira livre, quem nunca coletou uma erva no mato, um hortelã, né? Quem nunca comprou uma pimenta ou várias pimentas, um orégano, né? Gengibre, alho, cebola. Então, esse é o nosso uso cotidiano, né? Açafrão, curry, o próprio coloral, né? Que vem do urucum. Então, aqui a gente tem é um universo muito abrangente, né? E aí também envolvendo as plantas cultivadas, né? Como os milhos, as abóboras. A gente sempre vai falar no plural. Por quê? Nós entendemos, né? A partir das últimas aulas, que essas plantas cultivadas, elas sofreram o quê? O processo de domesticação. E com isso, houve uma ampla, digamos assim, as espécies, né? Se tornaram variadas. Então, houve um amplo cruzamento genético, né? Para que essas espécies fossem melhoradas, né? E aí a gente tem as abóboras, os feijões, as batatas doces,
os tomates, as pimentas, os arrozes, os pimentões, aí no caso, né, o inhame, perdão, o inhame e o taro, né, e aqui pode ser o cará também, certo? Então a gente vê uma diversidade muito grande, né, ao longo dos últimos 10 milênios, né, de experimentação, sobretudo com todas as plantas, mas sobretudo com as plantas que estão diretamente relacionadas à nossa nutrição. E não poderia ser diferente, né? A gente achava, então, que plantas somente cultivadas eram importantes para a nossa alimentação, mas nos últimos anos houve um resgate. Olha como a etnobotânica foi importante para esse resgate. Através dos estudos etnobotânicos, foi possível perceber que existiam plantas que estavam sendo deixadas de lado, super nutricionais, super nutritivas, que as pessoas poderiam fazer uso, inclusive gratuito, muitas das vezes, e não as populações, as comunidades, né, no geral, não tinham acesso a esse tipo de informação. Então, nos últimos 5, 10 anos, a gente vem conhecendo cada vez mais, né, do que a gente chama de punks, que são as plantas alimentícias não convencionais. Então, aqui a gente tem uma série, né, de plantas. Na verdade, eu não listei nem 1% delas, né? A gente tem o Ora pronobis, que é essa plantinha aqui, que, por sinal, nós temos lá na UFP. Eu sempre me alimento com ela. Eu tenho a sorte. Essa planta, ela simplesmente ela tem o maior teor de ferro encontrado até hoje, testado cientificamente na natureza. Ela tem 14 gramas por 100 gramas. Né? Ela equivale, na verdade, tem o dobro dos feijões, ela tem 3 a 4 vezes mais que a beterraba, e que a lentilha, ela quase se aproxima. Então, você vê a propriedade nutricional, né? Bertalha, né? Beldroega, essa aqui é a taioba, essa aqui é o dente de leão, serralha, não botei aqui, o hibisco, né, que é muito utilizado para chá, mas também se faz saladas, né? Aqui uma bonita salada com flores, né? Por que não comer flores, né? A gente vai perdendo esse medo, né? A gente, na verdade, está resgatando o conhecimento que a gente perdeu, certo? Com a introdução dessas punks em nossa alimentação. Picão branco, capeba, folhas e flores, né, da batata doce, da abóbora, são super comestíveis, né? O coração da bananeira, se pode comer. A trapoeraba, que é uma comelinácea, ela é essa azulzinha aqui. Se eu encontrasse no mato, eu ia ter medo de comer, né? A gente não sabe, mas ultimamente a gente está aprendendo que essas plantas sim são comestíveis e não são tóxicas para os seres humanos, certo? A azedinha, certo? E aí, no contexto, né, do conhecimento de plantas relacionadas a diásporas e migrações, a gente tem uma série tem uma multiplicidade, né, Primeiro, eu vou até passar para o último slide, porque tudo começa daqui, né? Origem e dispersão das plantas, né? Principalmente das cultivadas, né, da agricultura. Então, a gente tem centros, né, de diversidade, de origem e diversidade dessas plantas cultivadas, do tomate, da batata, do milho, dos feijões, certo? Das brassicáceas, né, que a gente sabe que tem origem mediterrânea, das uvas, né, maçã, trigos, né, trigo Oriente Médio. Então, todo esse processo de domesticação de planta, ele vem acontecendo até hoje, né? Acontece há 10, 12 milênios, mas ele é um processo contínuo. E hoje em dia a gente chama até de familiarização, né? Dependendo do tempo. Mas o que impulsionou esse contato com vegetações, com plantas distintas, foi realmente as colonizações, né? Não vejo pelo lado bom nem mal, né, nesse caso, né? Houve uma permuta, né? Então, as plantas dos neotrópicos, né, das Américas foram levadas à Europa, as plantas da África foram levadas à Europa, as plantas indo-europeias vieram para o Brasil, por exemplo, a manga, a mangífera índica, ela tem origem na Índia, o nome dela já diz. E a manga, no entanto, é uma planta altamente, né, uma planta frutífera, né, enraigada em nossa cultura, correto?
A acerola também não tem origem neotropical, né? E a gente consome muita acerola. Então, diversas, né, trocas, né, só foram favorecidas, possibilitadas através dessas viagens, né, dessas expedições, dessas invasões. E aqui mostrando para vocês, né, a rota das especiarias, né, que foi até antes das outras, da migração para a colonização das Américas, né, foi muito antes. Então, a gente tem aí as rotas, né, indo-europeias, né, passando por Pérsia, China, Índia, as ilhas ali de Java, né, da Indonésia, né, todo aquele arquipélago, voltando ali pelo leste africano, Egito, voltando para a Europa. Então, através dessa movimentação, né, desse interesse, né, foi possível rapidamente, eu acho que levou um século no máximo para poder expandir e todas essas áreas conhecerem as plantas, né, comestíveis, né, as especiarias que eram de origem índica, né, e chinesa, e também do Oriente Médio. Então, aqui, só para exemplificar, já é o último slide, e a gente dá um intervalo, falar um pouquinho sobre a diáspora africana, né? Ela teve um papel de alta relevância, né, na dispersão da mandioca pelas regiões africanas, né? A mandioca é de origem americana, mas ela foi, né, levada também, dominada quando os portugueses, né, invadiram, colonizaram ambos os continentes, eles carregaram, né, levaram a mandioca, né, para suprir os navios negreiros, porque a mandioca, o principal componente nutricional é o carboidrato, e é energia, carboidrato é igual a energia. Então, essa mandioca ela foi amplamente difundida na África por conta dessa exploração, né, do tráfico negreiro. Foi a mandioca um dos produtos agrícolas que mais influenciaram e transformaram a fisionomia da agricultura africana. Ao lado da influência indígena, tanto na culinária do Brasil quanto da África, está a contribuição dos escravos africanos, né, favorecendo aí a dispersão dos alimentos. Então, a gente aqui no Brasil, a gente tem, principalmente na Bahia, né, Bahia igual a África, né, então a gente tem alimentos como acarajé, vatapá, né, no Nordeste, munguzá, a polenta ou angu, né, que é, como eu falei para vocês, é um costume, foi um prato produzido, preparado, inventado pelos africanos, né, o azeite de dendê, que é uma palmeira, mas é uma palmeira de ocorrência, em princípio, da África, né, ela não é originária do Brasil, a gente tem muitos aqui, mas não é lais guianenses, e o quiabo, né, e o taro, né? O taro, aquele inhame roxinho, que a gente chamava de inhame roxinho, agora é taro, ele tem origem africana e asiática, certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês nesse momento. Gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, gostaria de fazer alguma colocação. Eu até gostaria de pedir à professora Karen para fazer algum tipo de comentário, né? Realmente não é a minha área de domínio, mas estejam à vontade, viu? Me ouve, Aline? Sim, querida. Então, a partir da tua apresentação, né, a gente pode ver aí a diversidade, né, de plantas que podem ser utilizados aí por essas populações, né, e o quão importante elas são para o cotidiano, não só delas, como também da gente, né? Então, a gente percebe que essas plantas, elas estão inseridas aí no nosso dia a dia, muitas vezes passa despercebido, né, pela gente, pelo fato de realmente não estarmos assim tão próximos desses conhecimentos ou de não termos propriedade sobre essas plantas que eles utilizam, né? Então, por isso que vem aí esses estudos etnobotânicos justamente para a gente conseguir compreender aí, né, os usos que estão por trás de cada um desses recursos. Então, a gente viu aí que realmente a diversidade de planta, ela se enquadra aí dentro de várias categorias,
são utilizados aí também para diversas finalidades. Muito ainda precisa ser estudado a respeito desses vegetais. Muitas plantas estão sendo extintas, sem nem saber, né, para que serve, sem nem ser estudada. Então, eu acho que esse é o principal objetivo, né, da Etno, fazer com que a gente compreenda melhor as propriedades, seja farmacológicas, seja medicinais, seja ornamentais, seja místico-religiosa, de cada um desses vegetais, né? E aí a gente vem naquela grande questão, a gente precisa tomar esse cuidado, porque fazer o checklist das plantas que são utilizadas por uma determinada população, ela é imprescindível para que a gente realmente compreenda, né, os benefícios ou os malefícios daquele vegetal que está sendo estudado. Mas também a gente precisa ter na nossa mente de que quando a gente vai trabalhar com esses vegetais, a gente precisa trabalhar também na perspectiva, né, da influência que eles possuem aí em toda a cultura daquela comunidade que está sendo investigada, porque não é somente você fazer o levantamento dessas espécies, né, saber para que ela serve, qual é a parte que ela é utilizada, mas também dar informações de que esse conhecimento ele pode ser, né, a fonte primária para alcançar aí o conhecimento científico e a partir disso aí levar à elaboração, né, de novos produtos ou de ser utilizado mais amplamente aí, por exemplo, na culinária, muito bem explanado por você aí. Por que não comer as flores? E por que não comer outras partes dos vegetais? Principalmente no que diz respeito aí às plantas alimentícias não convencionais, né, que está sendo bastante pesquisado, está sendo muito difundido nesses últimos tempos. Cada vez mais estamos tendo conhecimento a respeito dessas plantas, né? Então, a gente precisa, sim, saber o conhecimento delas, mas a gente precisa, de fato, também compreender como que ela influencia essa população e como ela pode interferir em toda aquela cultura, né? Então, é aquela questão que eu falei ontem, a etnobotânica é aquela via de mão dupla, né? A gente precisa conhecer ela, mas também precisamos ver o impacto que elas desempenham aí em cada uma dessas culturas viventes, né? Então, foram belíssimas as informações que você passou para a gente, as imagens que você trouxe para a gente, muito bem representativa de cada uma das categorias que você trouxe. É claro que é assim um universo, né, de plantas. Verdade. É um multiverso, né? São tantas plantas e tantos usos. E complementando o que você falou, eu acho que assim é interessante perceber o valor da etnobotânica para o resgate. As punks nada mais é do que isso, né? É a etnobotânica aplicada mesmo, né? A descoberta, a redescoberta de um valor nutricional, alimentício de uma planta que na época era, talvez, né, há 10, 15, 20 anos atrás, passava-se desapercebido, né? Ou pelo menos deixava-se no quesito ornamental, né? Lembrando, né, pessoal, que Karen sabe muito melhor que eu, a gente não falou aqui a terça parte das utilidades, né? Existem diversas outras, né? Plantas oleíferas, plantas taníferas, mas o objetivo é o quê? Informativo, né? A título de informação a gente está passando basicamente, e aí, claro, dependendo da necessidade, da curiosidade de cada um aqui e da tendência à sua própria pesquisa, e aí a pessoa vai enveredar para determinada utilidade da planta, né? Por exemplo, a professora Cláudia certamente vai pesquisar as plantas de origem alimentícia, né? A Yanara também, já a Fabiola também, né? Que está trabalhando, mas também vai ver plantas manejadas, né? A Yasmin já vai estar enveredando mais para plantas mágico-ritualísticas, certo? Né? Talvez a Bruninha também, porque lá nas pinturas rupestres ela viu algum tema, alguma temática que, né? Ou plantas naturais mesmo. Então, assim, dependendo do interesse de cada um, né? Aí o aluno a pessoa se aprofunda mais na temática, né? Mas realmente eu também fico pensando em termos de quintais rurais, né? Ou urbanos mesmo. É uma diversificação de uso, né? Que você antes não sabia,
Não sabia porque não teve a vivência da etnobotânica, né? Às vezes até na tua própria casa existem plantas que por nós sermos mais urbanos não sabemos das múltiplas utilidades. Você chega num quintal rural, você vai ter essa vivência maior, né? E é interessante perceber essa dinâmica, né? É muito versátil. E é um mundo novo, sempre. Verdade, Aline. E em relação às plantas místico-religiosas, é bem interessante também, quando a gente se trabalha mais nessa perspectiva, né, a gente também procurar saber dessas populações, a representatividade daqueles vegetais ali dentro da cultura deles, porque a gente observa muito que algumas espécies são tratadas realmente como entidades. Então, eles se apropriam realmente de alguma parte daquele vegetal não somente para aquela questão do uso do mal olhado, de espantar inveja, dessas coisas assim. Exatamente. Eu esqueci de citar uma planta que é muito importante para a cultura até da Umbanda, que é a samambaia, né? Caboclo samambaia. Então, é uma entidade, realmente. A planta é uma entidade. Esqueci. Teve muitos aspectos que eu esqueci de comentar aqui, mas a gente pode ir lembrando e falando. Então, assim, para o universo, né, ritualístico, isso é bem... E para o próprio universo indígena, né, a gente vê que as plantas possuem mesmo espíritos, né, assim, por isso são tão valorizadas, tão importantes, né? Por isso sua preservação. E que bom, né? E que bom. Que As bom. palmeiras estão muito incluídas aí nesse É cenário. mesmo? Já teve várias pesquisas com palmeiras onde eles realmente veem as palmeiras como uma entidade e eles Desculpe, você comentou do babaçu, é verdade. o babaçu, teve uma colega da gente que já trabalhou com buriti também, e foi relatado nos estudos dela. Então, eles tratam realmente como entidade. Então, é até um modo deles conservarem esses vegetais, porque por verem, né, essas plantas como algo religioso, assim, mais voltado para a religiosidade, que tem algum caráter ali místico por trás daquilo ali, eles evitarem estar fazendo a derrubada dessas plantações, estarem conservando o local onde elas existem. Então, de certa forma, é até uma maneira, né, deles estarem conservando aí esses vegetais. A questão deles verem, né, elas Com aí certeza. como se fossem entidades da natureza. Com certeza, a gente até comentou, né, ao longo do curso, né, a importância da conservação, principalmente ocorre por parte das comunidades rurais que veem ampla utilidade das plantas, né, uma diversidade, fazem a manutenção dessa diversidade, né, e, além de tudo, conserva aquele ecossistema. Uhum, É bem interessante mesmo. exatamente. Então tá, queridos, a gente pode dar um pequeno intervalo, eu vou pausar a gravação